Salve, salve nação, saudações! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Coletiva do Adversário. É isso aí, vocês pediram e eu estou trazendo aqui a coletiva do Felipão, técnico do Grêmio, depois da goleada do Mengão 4-0 em cima do Grêmio, tá bom? Já deixa o seu like, se você é novo aqui no canal, inscreva-se no canal, seja bem-vindo, faça seus comentários, ative o sininho para receber os vídeos do canal e também compartilhe o vídeo para ajudar, tá bom? Tamo junto, galera. Créditos, direitos autorais é da Grêmio TV, link na descrição, canal Grêmio TV. Simbora então, vamos ver aí o que o Felipão vai falar depois da derrota pro Mengão. Boa noite, Felipe. Boa noite. O que determina que um time tenha tido uma atuação superior no primeiro tempo, uma atuação de dominação até sobre o adversário, e que no segundo tempo, não tendo feito o gol, com um jogador a mais na segunda etapa, tenha tido um decréscimo tão grande para sofrer 4 gols e determinar números históricos, como a maior derrota da história da Copa do Brasil por parte do Grêmio e a maior derrota da história do Grêmio na Arena? Eu acredito que o que determinou esse nosso fracasso foi o primeiro gol do Flamengo, uma de bola no escanteio, uma situação que nós estamos muito bem trabalhada, que nós não tomamos nenhum gol nesse tipo de ataque do adversário, nesse tipo de bola parada, temos uma colocação muito boa, e neste momento nós, 11 contra 10, fazendo um primeiro tempo que fizemos muito bem, tomamos aquele gol. Eu acredito que foi um momento de todo mundo desarvorou, ficou todo mundo imaginando que teríamos que empatar. Tivemos a oportunidade de empatar logo em seguida, não conseguimos, a bola deu na trave e tudo mais, mas depois o Flamengo foi altamente superior. Tentamos fazer algumas mudanças porque perdidos já estávamos, então vamos tentar uma outra situação e não conseguimos ditar o jogo. O Flamengo foi superior na parte de contra-ataques, na parte de trabalhar a bola nos nossos erros primários que tivemos no jogo. Deixamos eles trabalharem tranquilamente e nós não conseguimos criar mais nada. Acredito que o psicológico nosso, a parte que influenciou muito isso, foi o gol início no segundo tempo, o gol do Flamengo, e que nos tirou de concentração total. Filipão, quando você coloca aí essa situação do psicológico, e o Rafinha, logo depois do jogo, também disse isso não pode mais acontecer, a gente lembra que já no sábado o Grêmio tem um confronto contra outra equipe de uma grandeza, né, que é o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, numa competição onde o Grêmio tem a obrigação de sair da situação que está de zona de rebaixamento de Campeonato Brasileiro. Como é que você pretende fazer com que isso não se repita com tão pouco tempo que tem pela frente? Bem, não se repetir nós jogarmos como jogamos até o momento no Campeonato Brasileiro, como jogamos o jogo no primeiro tempo. Nós temos que afundar hoje e hoje estarmos realmente totalmente sem aceitar esse 4-0, mas a partir de amanhã nós temos que viver a nossa realidade. Nossa realidade é que se nós tivermos, e nós jogamos com o Corinthians, uma possibilidade de sairmos da zona de rebaixamento para ficarmos ali com um ponto a mais ou a menos do 16º, 17º, e começarmos alguma situação boa no futuro para esse campeonato, que é o campeonato primordial para nós também. Não que a Copa do Brasil não fosse, era, mas infelizmente nós deixamos a desejar na Copa do Brasil e praticamente estamos fora. Mas para sábado nós temos que tirar do pensamento
essas situações ruins que vivemos hoje, melhorarmos o nosso espírito, mudarmos todo o nosso espírito para o jogo de sábado e voltarmos a ter aquele foco que tivemos nos jogos anteriores e não nos últimos 45 minutos, não nos deixarmos contaminar por esse momento ruim que vivemos nos 45 minutos, mas sim pelo que vivemos nos últimos 2, 3, 4 jogos com pontos conquistados e jogarmos de igual para igual, pensando e fazendo algo diferente para termos essa vitória, que é muito importante na nossa classificação para o futuro dentro do Grêmio. Filipão, o senhor enxerga alguma parcela de responsabilidade nas suas escolhas para o resultado de hoje aqui na Arena? Total. Fui eu que escalei, fui eu que substituí. Se existe alguém culpado, sou eu. Em princípio, sou eu. É normal, sou o treinador, faço as minhas escolhas, bem ou mal, mas as faço e penso o jogo e penso em alguns momentos de colocar esse ou aquele para mudar uma situação de jogo. Se às vezes dá certo, é ótimo. Se às vezes não dá, fazer o quê? Eu sou o treinador, assumo total responsabilidade. Filipão, boa noite. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre a conversa depois do jogo com o elenco, porque eu tenho certeza que com essa derrota dói bastante e pode atrapalhar aí nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. E outra, o Campaz acabou estreando aí, diante da derrota, até ficou um pouco de lado a estreia desse jogador, mais um ficando à disposição. Obrigado. A nossa conversa foi dentro do que eu falei anteriormente. Nós perdemos o jogo, perdemos o norte dentro do jogo quando tomamos o primeiro gol e não podemos deixar que essa situação nos envolva no Campeonato Brasileiro. Nós temos que viver esse momento ruim hoje, até amanhã, e pensarmos no Campeonato Brasileiro, nas possibilidades que temos no Campeonato Brasileiro, onde ganhamos 2 partidas seguidas e temos que fazer o possível para estar em condições de enfrentar o Corinthians e ganhar do Corinthians, para nós respirarmos de uma forma um pouco melhor no Campeonato Brasileiro. Vamos trabalhar com o grupo amanhã no CT, vamos conversar bastante e vamos tentar mostrar a eles o que é que temos de bom para podermos vencer o Corinthians, não só o que foi de ruim hoje com o Flamengo. Do Campaz também, do Campaz, acredito que o Campaz entra num momento em que a gente imagina que com 2 volantes a gente vai dar um pouco de liberdade, tem um jogador a mais, mas o Flamengo foi bem organizado, fez 2 linhas de 4, saiu bem em contra-ataque e criou as situações para nos ganhar de uma forma tranquila como fizeram. O Campaz não dá para ter uma avaliação completa no jogo de hoje, porque a gente vai avaliar um jogador que entra num determinado momento do jogo, em que nós estamos mal, não é ele o salvador, não é ele a pessoa que vai modificar tudo. Ele vai aos poucos se adaptando e acredito que será muito útil para nós. Filipão, toda decisão ela pesa prós e contras, né? E durante o jogo, voltando às decisões, às trocas do segundo tempo, quando na primeira resposta tu nos citou, já estava perdido, a gente tentou fazer alguma coisa diferente. Naquele cenário, o que de pró fez tu tomar essa decisão, levando em consideração o cenário de estar na dificuldade que está no Campeonato Brasileiro e um possível resultado como teve, afetando ou abrindo brecha para afetar psicologicamente o time. O que te fez arriscar mais naquele jogo, mesmo nesse contexto que o Grêmio está? E me permite só uma consulta sobre como está o Douglas Costa. Bem, vou te responder, Douglas, acredito que para o jogo de sábado esteja fora. Não sei por quanto tempo, mas para o jogo de sábado possivelmente está fora. O que me fez mudar, o que me fez pensar que nós poderíamos fazer alguma coisa diferente no jogo é porque nós estávamos jogando contra uma equipe que tinha um jogador a menos
e que poderíamos ter com o Diego, com o Campas, a passagem dos laterais, a bola na área, onde nós teríamos jogadores que têm boa impulsão, boa qualidade na parte final, mas não conseguimos. Não surtiu o efeito que nós imaginávamos. Não estava dando certo. Jogamos bastante com os zagueiros, mas também foi inteligente, deixando nossos zagueiros jogar com possibilidades e nos fechando os lados onde nós não conseguimos cruzamentos, não conseguimos dribles, não conseguimos jogadas individuais. E aí, que é que faz tu pensar, tá perdendo de 1-0, tu vais correr algum risco, mas vai tentar alguma coisa. Se tu não tentas, vais para casa pensando, olha, por que eu não tentei? Não, vou tentar, eu vou fazer, vamos ver se dá certo, se a gente, aquilo que treinou nos dias anteriores, pode dar certo durante o jogo, às vezes dá certo, às vezes não dá. E assume-se a responsabilidade. Felipão, boa noite. Gostaria de te perguntar sobre a dupla de ataque que tu colocaste nos minutos finais, ou até uma meia hora final do jogo, que foi o Diego Souza e o Borja. O que tu achou da avaliação, claro, tirando parte assim, do resultado do placar, mas isso pode se repetir por uma maior minutagem ou até começar com 2 atacantes? Obrigado. Não foi aquilo que nós esperávamos em razão do contexto geral, porque não tivemos a participação nem do Borja nem do Diego naquela parte que entendíamos que poderíamos conseguir, ou seja, a parte da passagem dos laterais, da passagem dos jogadores de lado de campo para fazer os cruzamentos necessários, para termos 2 homens de referência na área e tudo mais. Não aconteceu. Então, pode acontecer em outros jogos, não sei, mas nós vamos ter que trabalhar mais ainda e vamos examinar outras nuances desse jogo para ver se vale a pena fazer esse tipo de troca e de situação de jogo envolvendo os 2 jogadores ou apenas trocando um pelo outro, não fazendo essa composição que nós fizemos hoje. Olá, Felipão, boa noite. A gente viu um Grêmio principalmente controlando muito o meio de campo, com o meio de campo forte no primeiro tempo. Você falou em descontrole psicológico, mas a gente viu também uma desorganização tática muito grande. E agora você fala de assumir a culpa e que entende que a falha aconteceu. Para você, essa falha, ela aconteceu nas substituições, justamente porque o Grêmio perdeu esse meio campo que parecia ser o forte do time na primeira etapa, quando foi melhor? Eu acredito que sim. Nós deixamos o adversário criar um pouco mais e sair muito melhor em contra-ataque, mas quando estávamos perdendo de 1-0, nós tínhamos que montar algo como um jogador a mais no setor de frente, um jogador no meio que fosse criar uma outra jogada, porque nós não estávamos criando a chance de gol. Embora ainda tivéssemos logo em seguida do gol do Flamengo a bola na trave, mas isso não foi o essencial. E aí eu acredito que as mudanças realmente não foram as situações que eu imaginava, e não é por culpa deles, é porque eu imaginava uma coisa e não aconteceu, e o Flamengo foi superior nesse sentido. Abrimos um pouco, sim, claro que abrimos mais, que o Flamengo aproveitou a oportunidade e o contra-ataque matou o jogo. Boa noite, Felipe. Felipe, no lado do Flamengo, o Felipe Luiz não estava saindo muito em função de uma preocupação com o Douglas Costa, né? No momento que o Douglas Costa sai, entra o Ferreira, o Felipe Luiz acaba atacando mais, acaba chegando mais. O que aconteceu? Foi uma instrução diferente para o Ferreira em relação ao Douglas Costa ou foi simplesmente uma circunstância do jogo? Foi uma circunstância de jogo. Nós sabemos que o Ferreira está voltando e quando se volta depois de 15, 20, 30 dias de lesão, no primeiro momento não é o momento ideal da volta de um jogador. Ele vai se adaptando à posição,
ao jogo e tudo mais, mas é um jogador que nós confiamos muito e esse foi o início dele na volta. Podíamos ter feito uma outra substituição, mas entendíamos naquele momento que com a substituição do Douglas pelo Ferreira, nós manteríamos o Felipe um pouco mais atrás. Não aconteceu tanto, mas não é culpa do Ferreira, ele está voltando e fez o possível para compor e fazer aquilo que ele sabe fazer, driblar, chegar à linha de fundo, fazer os dribles necessários, chutar a gol. Só que depois a gente foi perdendo alguma luz no segundo tempo e claro que o Ferreira também teve os problemas de volta e tudo mais, e a gente não pode exigir do Ferreira mais do que ele fez. Ele fez o que era necessário, não foi nenhuma instrução para que ele fizesse diferente do Douglas Costa. Ele participou da palestra junto com o Douglas Costa e sabia se precisasse entrar o que precisava fazer. Filipão, boa noite. A gente sabe que a qualidade do time do Flamengo é muito grande, né? A diferença de qualidade ela é gritante hoje, nesse momento. Mas o Grêmio teve momento muito bom também dentro da partida, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, o Grêmio já voltou, né, em uma rotação mais baixa. Como é que foi essa conversa no intervalo para o jogo e qual era o objetivo no início do segundo tempo? O Grêmio com um a mais e com 3 volantes no início ainda do segundo tempo. Pois é, a gente tinha 3 volantes e os 3 volantes, nós precisávamos de um jogador que jogasse mais à frente dos 2 volantes e por isso foi a substituição do Lucas. A conversa foi de que nós, com 11 jogadores, teríamos que trabalhar bastante a bola e fazer essa bola chegar nos lados de campo, onde nós obteríamos a possibilidade de ter um jogador a mais, porque o Flamengo fez o 4-4-1 e aí fechou bem o meio, nós teríamos que explorar o lado. Mas não conseguimos. O Flamengo também foi inteligente, fez muito bem esse fechamento de lado de campo e nós tivemos dificuldades para a bola chegar, para o drible, para o cruzamento, para o chute. E aí o Flamengo se aproveitou na bola parada, que foi o primeiro gol, e depois se aproveitou dos contra-ataques com grande qualidade. Mas não foi nada diferente do que nós falamos no intervalo, do que nós queríamos, sim, trabalho de bola com a passagem dos laterais, com a passagem dos pontos pelo lado e tudo mais, porque tínhamos um jogador a mais. Filipão, dado o momento do Grêmio até no Campeonato Brasileiro, nesse momento na zona do rebaixamento, e todas as circunstâncias da partida, te surpreendeu mais a boa e ótima atuação no primeiro tempo ou a má atuação no segundo tempo? O que te surpreendeu mais? As duas, posso dizer que as duas. Do primeiro tempo pela distribuição dos jogadores, pela boa vontade, pela disciplina, pela parte tática bem organizada. O Flamengo teve muitas dificuldades no primeiro tempo. E a do segundo tempo, onde nós, em superioridade no número de jogadores, tomamos um gol e desarvoramos total. Foram 2 fases e que a gente tem que examinar muito detidamente, para que no sábado a gente já esteja recomposto para esse grande jogo que nós vamos ter com o Corinthians. Fim de coletiva do Felipão. Opa, enrolando aqui. Galera, é o seguinte, hein? Ó, com todo respeito ao Luiz Felipe Scolari, campeão mundial com a seleção brasileira em 2002, né? Mas Renato Gaúcho Portaluppi, carioca, colocou o Felipão no bolso, hein? Com um jogador a menos. Que jogo, hein? O Felipão reconheceu isso aí. O Flamengo foi superior, mesmo com um jogador a menos, conseguiu dominar o meio-campo. E o Flamengo jogou bem demais, cara. O Flamengo, tem partida que o Flamengo joga bem demais. Contra o Ceará, que partidinha ruim, xoxa. Mas hoje, cara, que partidaço. Que jogo. Dá prazer. Vou assistir de novo esse jogo amanhã.
Amanhã não, hoje, né? Já passamos da meia-noite aqui, quase 2 horas da manhã. Vou assistir hoje de novo esse jogo. Tão bom que é. Beleza, galera? Se vocês curtiram a entrevista do técnico rival, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo. Faça o que você quiser. Tá bom? Saudações rubro-negras. Um ótimo dia pra você. É nóis, tamo junto. Fui!